bora lá. Nesse vídeo eu quero falar sobre 3 livros que mudaram a forma como eu enxergo as minhas finanças e eu acredito que podem mudar a forma como você também enxerga o seu dinheiro, seus investimentos e a sua vida financeira. São 3 livros, um deles está ficando bem comum, tem um deles que é bem raro de se ver aí sendo indicado, sabe? Não é um livro tão best-seller, vamos colocar assim. E nos Estados Unidos é um livro que tem até uma filosofia de investimento que a galera se autodenomina baseado na filosofia desse cara, desse livro que eu vou falar. Então, o primeiro livro é o livro A Psicologia Financeira, eu já falei sobre ele, tem os 2 últimos vídeos que eu gravei são sobre o livro e eu quero fazer mais porque eu acho que ele é muito bom. Qual que é a principal coisa e o principal fator para eu achar que esse livro mudou a minha forma de enxergar o dinheiro e também pode mudar a sua forma de enxergar o dinheiro? Logo no começo do livro ele coloca: a premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Esse para mim é o principal ponto desse livro, é trazer essa questão do comportamento, da psicologia, da mentalidade, muito mais do que a técnica, os números. Então você quase não vai ver número aqui, você vai ver histórias, você vai ver casos que o autor usa para corroborar o que ele está dizendo sobre o dinheiro. Então ele bate muito na tecla de você entender qual é o seu jogo, de você entender o que faz sentido para você, de você tomar decisões que te façam dormir bem à noite e não tirem o seu sono, de você não ficar se comparando, de você não ficar se influenciando por pessoas que jogam um jogo diferente de você, que têm circunstâncias de vida diferentes de você. Então eu acho que é bem nessa linha de ser único, né? De você ter cada pessoa ser única e cada pessoa ter sua forma de lidar com o dinheiro. Esse livro para mim é sensacional por causa disso. Ele traz essa visão. E, por exemplo, né, eu trabalhei 5 anos, nesses últimos 5 anos, como especialista em educação financeira para endividados. E eu nunca fui endividado, meus pais nunca foram endividados. A gente sempre teve uma vida financeira tranquila, nada demais, mas tranquila, com o hábito de poupar, de ser cauteloso, né, conservador com essas coisas. Então nunca gastamos mais do que a gente ganhava, nunca demos passos maiores que a perna, né? A gente sempre viveu com essa filosofia. E quando eu comecei a trabalhar com a minha antiga sócia, eu fui tendo acesso a uma nova forma das pessoas lidarem com o dinheiro. Apesar da gente viver num país que é majoritariamente endividado, essa realidade não estava muito presente na minha cabeça. Então, eu li esse livro depois de já estar trabalhando com ela que me deu de presente, inclusive. E aí você começa a entender um pouco mais, né, de que é isso, não é... As pessoas não são 100% racionais na hora que elas tomam decisões com relação ao dinheiro. Ao mesmo tempo ele diz no livro, né, que ninguém é maluco, então ela não está tomando aquela decisão porque ela é doida, ela simplesmente está tomando decisões erradas porque ela aprendeu que aquilo era uma forma correta de lidar com o dinheiro. E é meio que isso no nosso país, com a qualidade baixíssima de educação, com pouquíssimo contato que a gente tem na escola, com empreendedorismo, finanças. As pessoas não crescem com essa capacidade. E aí eu não sei de onde minha mãe tirou isso, não sei de onde meu pai tirou isso, mas graças a Deus eles, sei lá por quê, tiveram essa mentalidade, passaram para mim, mas não é a realidade do povo. Então te ajuda, se você é uma pessoa organizada e às vezes não consegue compreender pessoas que para você tomam decisões absurdas com dinheiro, esse livro te ajuda. Se você é uma pessoa que já percebeu que toma decisões absurdas e erradas e ruins, né, que tem te atrapalhado a alcançar os seus sonhos, você vai ler esse livro e às vezes vai ser menos duro com você, porque você vai entender que a culpa não é sua, vamos dizer assim, né? Você não tem problema. A não ser, claro, isso aí foi outra coisa que eu tive contato com as dívidas, né? Chega um ponto que algumas pessoas realmente desenvolvem
doenças com relação ao dinheiro. Então, patologia com compras compulsivas. Não é simplesmente você entrar na lojinha, não tem diagnóstico para pessoas que são assim. Pessoas que se viciam com jogos. Então tem esses problemas, mas tem coisas que são simplesmente tão cravadas na sua cabeça porque foi assim que você cresceu com seus pais, né, na comunidade que você estava inserido. Então, a psicologia financeira é o primeiro. O segundo livro é o Rápido e Devagar. Esse livro, o autor dele até ganhou o Prêmio Nobel de Economia por conta dele. É um livro grossão, tá vendo? Comparado com a psicologia financeira é bem mais simples de ler. Esse aqui é mais técnico, é mais pesado a leitura. A psicologia financeira você vai ler assim, sem nem sentir. Esse aqui não, esse aqui é bem mais técnico, mais pesado. Ele traz muito estudo, né? Como é que se diz? Artigos. Ele traz alguns artigos, comparando coisas, né? Estudos que são feitos. A base do livro é que a gente tem dois sistemas, duas formas de pensar, um que é rápido e o outro que é devagar. Um que é mais racional, mais lento, e o outro que é mais impulsivo. E ele traz vários estudos para mostrar como, inclusive pessoas estatísticos, né? Então pessoas que têm contato com números e o tempo inteiro são traídas pelo próprio sistema rápido e devagar. Então, ali no impulso, a pessoa não pensa com a cabeça de estatístico e sim com a cabeça de ser humano, como todos nós somos, e acaba sendo traído pelos vieses. Então tem uma parte aqui do livro 100% dedicada aos vieses e heurísticas. Então, ele fala de leis dos pequenos números, ciência da disponibilidade, tem um viés que ele chama de what you see is all there is. Então, a gente ser traído pela... Isso acontece muito com a rede social. Até falei no último vídeo para tomar cuidado com isso, porque a gente tem a tendência a achar que aquilo que a gente está vendo de determinadas pessoas na rede social é tudo o que há. Então, what you see, ou seja, traduzindo, o que você vê, is all there is, é tudo o que há. Então, quando você vê uma pessoa compartilhando coisas na rede social e você acha que aquilo lá é 100% da vida dela, isso é um viés cognitivo. Uma vez que você usa isso como referência para a sua vida, eu não estou falando de você não seguir a pessoa, para você seguir, não, pode seguir, só tenha isso em mente. De que ela compartilha 1% da vida dela. Você acha que ela está 100% feliz, tem momentos difíceis que ela não vai compartilhar. Você acha que ela está rica, milionária, está cheia de dívida, né? O carro que ela posta é alugado, a mansão é alugada, sabe, coisa assim? Outra coisa que ele coloca aqui também, que eu acho interessante, e até tem também no outro livro que eu vou falar logo após, o viés da regressão à média. Então, muitas vezes nos investimentos tem essa coisa de rendimento passado não ser garantia de rendimento futuro. E aí eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver falando do próximo livro. Mas muitas vezes, às vezes um gestor, um investidor, ele tem rendimentos incríveis em 1, 2 anos. Mas essa regressão à média, a tendência é que ele volte, ele caia, né? Porque é isso, rendimentos extraordinários estão muito acima, regressão à média é ele voltar para a média. Então, se você tem rendimentos muito ruins, a tendência é que nos próximos anos você tenha rendimentos um pouco melhores, porque essa ideia da regressão à média. No livro aqui ele dá exemplo de um jogador de golfe, vamos supor, dá uma tacada excelente na primeira, a tendência é que ele dê uma tacada muito boa na segunda também, só que pior do que a primeira, porque a primeira já foi muito boa. E o contrário também é verdade, se você dá uma tacada que é horrível, eu não entendo nada de golfe, então se você for um amante do golfe, me perdoe se eu estiver falando alguma atrocidade. Mas se você der uma tacada muito ruim, a tendência é que você dê ainda uma tacada ruim na próxima, mas que ela seja melhor do que a sua, porque a primeira foi muito ruim. E aí, os livros eles vão se complementando, né? Tem um pouco no livro A Psicologia Financeira falando sobre sorte e risco. Às vezes quando você dá uma tacada muito boa, não é porque você é excelente que você vai conseguir manter aquilo. Tem um pouco de sorte.
E isso é para você entender também na hora de avaliar as pessoas que estão compartilhando resultados na internet, financeiros, de negócios, né? Eu vim do marketing, então isso para mim é muito fácil de ser identificado. Muitas vezes a pessoa está compartilhando um determinado resultado que tem muito de sorte, mas ela não fala sobre isso, né? Ela não vai colocar lá que, faturei 10 milhões nos últimos anos e tem muito de sorte, enfim. É para você tomar cuidado com isso. Esse livro, ele muda a forma como você pensa. Então, teve até um caso recente, eu estava conversando com meu pai, eu não lembro exatamente sobre o quê. Mas eu não lembro exatamente, mas isso não é tão relevante. Mas ele me falou alguma coisa e eu falei, cara, a princípio me parece que eu pensaria X coisa. Mas como eu já li rápido, devagar, 2 vezes eu acho, eu tomo cuidado com a minha própria percepção, porque eu sei que eu posso estar com algum viés me enganando. Então você fica mais cauteloso e ele te faz ativar o sistema devagar, o sistema 2. Eu não lembro exatamente qual que é o sistema 1 e qual que é o sistema 2. Acho que o sistema 1 é o rápido e o 2 é o devagar. Então ele faz você ativar e ficar mais atento para isso, né? Para você ativar o seu sistema 2 em momentos assim. Convivendo com pessoas, depois de ler esse livro, eu comecei a perceber. A gente tem a tendência muito grande de criar histórias que justificam uma ideia que a gente já tem. Então você tem uma sensação, acredita em determinada coisa, você começa a costurar as histórias para justificar e para corroborar aquilo que você acredita aqui. E não necessariamente esse conjunto de histórias tem a ver com o que você falou, mas faz sentido. Então o livro, ele te traz essa... É uma maior atenção mesmo, é você ficar mais crítico, mais esperto, mais sagaz na hora de analisar essas coisas. Entendeu? É muito comum pessoas fazerem isso. Então, eu gosto de trazer os exemplos do marketing porque eu trabalhei com isso. Então, às vezes você vai lidar com um especialista, ele posta um vídeo que não viralizou e aí ele começa a criar N justificativas porque o vídeo não foi bem. Então, é porque o meu público não gosta muito quando eu falo de determinado assunto. Não tem base nenhuma para aquilo, mas para ele na cabeça faz sentido. A questão é impossível com aquelas informações concluir aquilo, mas na cabeça dele faz todo sentido e a conclusão está feita. Entendeu? Então é para você tomar cuidado. Rápido e Devagar te ajudou com isso. Acaba que é um livro que vai te ajudar a pensar mais. Não é só sobre dinheiro, mas com certeza vai te ajudar sobre o dinheiro, tanto que o autor ganhou o Prêmio Nobel de Economia. O último livro é esse aqui, O Investidor de Bom Senso. Ele é um livro também mais fininho, mas é mais técnico também, mas é um livro mais, comparado com outros, eu acho ele bem de boa de ler. Eu tenho até que reler ele para depois fazer vídeos mais completos sobre e para trazer mais detalhe. Mas por que ele mudou a minha forma de pensar em investimento? Esse aqui é do John Bogle, não falei, né? Inclusive dos outros, né? O Rápido e Devagar é do Daniel Kahneman e A Psicologia Financeira do Morgan Housel. Então, O Investidor de Bom Senso do John Bogle. Ele traz um livro principal para mim, assim, é uma coisa principal, que é investir em fundos de índice. O que são fundos de índice? São, no Brasil, no Brasil não, né? São chamados de ETF. São fundos que buscam replicar um índice qualquer. Então nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500. Nos Estados Unidos também tem ETFs que replicam o S&P 500, por exemplo, o VOO ou o VU. Tem vários índices, então tem índice mundial, então você consegue investir no índice mundial através do VT lá fora. Tem índice que replica o Bitcoin, tem índice que replica títulos de renda fixa, são vários. E ao mesmo tempo tem profissionais e tem gestores de fundos que buscam bater esses índices. Então qual que é a função de um gestor de fundo de investimento, por exemplo?
a ideia do fundo é bater os índices que ele usa como benchmark para dar mais retorno para o investidor. A questão que esse livro traz é a maioria dos gestores perdem para os índices de referência. Então, o objetivo dele é bater o índice, a maioria perde. Além disso, além da maioria ser ineficiente, e os caras são profissionais, então para você que não é do meio, faz mais sentido ainda essa lógica. Além do cara que é profissional perder normalmente para esses índices de referência, os custos desses fundos são muito altos. Então, por exemplo, você vai ter 1%, normalmente 1 ou 2% de taxa de administração e alguns ainda têm a questão de taxa de performance. Então, performou acima do benchmark, ou seja, do índice de referência, o fundo cobra uma determinada porcentagem daquela diferença. Com relação aos ETFs, eu até pesquisei aqui, mas eles são fundos, além de ser mais eficientes, né, historicamente falando, porque normalmente as pessoas perdem para esses índices, eles são fundos mais baratos. Então, por exemplo, aqui, ETFs nacionais ficam geralmente na faixa de 0,15% a 0,60% ao ano, por exemplo, de custo. E os ETFs internacionais costumam ter taxas ainda menores, na faixa de 0,03% a 0,2% ao ano. Enquanto esses fundos de gestão ativa têm 2% de taxa de administração, fora a taxa de performance que alguns também têm. Isso a gente comparando fundos, né? Fundos de gestão ativa, fundos de gestão passiva, que são os fundos de índice. Eu até falei, né, que no início do vídeo, que nos Estados Unidos é bem comum, a galera investe muito em ETF e tem a galera que são denominados Bogleheads. São pessoas que seguem a estratégia do John Bogle de só investir em ETF e não ficar fazendo escolha de ação. Então, assim, para o investidor pessoa física comum, que não trabalha com isso, o Bruno Perini, que é das referências desse mercado, ele inclusive falou, se eu não trabalhasse com isso, é um cara que vende investimentos, né? Vende curso de investimentos. Eu só investiria em ETF, ele falou isso. Então, assim, se os caras que são profissionais, bem pagos por isso, grandes fundos, gerem bilhões, normalmente perdem para o índice de referência, para que você, né, alecrim dourado, vai tentar bater os índices. Para mim não faz sentido. Por isso que esse livro para mim mudou a minha forma de pensar em investimento, porque na época que eu estava começando a estudar, era muito legal, né? Você fala, pô, eu quero escolher, eu quero analisar balanço, eu quero ver qual que é a empresa que é boa, qual que tá saudável, enfim. E aí quando eu li isso, eu falei, caramba, meio que me deu esse estalo para uma forma bem mais simples, porque é isso, você pode ter vários ETFs na carteira, igual você teria ações, mas você fica mais tranquilo, eu acho, né? Porque é isso, você está investindo em mercado, você está investindo no VT, você está investindo no mundo inteiro, sabe? Você não tem o mesmo medinho igual você tem investindo numa empresa X ou Y, que às vezes sua análise está errada e o negócio cai absurdamente. Se um ETF desse cair, nós estamos falando de um colapso da economia num geral, e aí, meu filho, aí é salve quem puder, é o último a apagar a luz, entendeu? Não tem muito para onde correr. Então é isso, são esses 3 livros. Recomendo a leitura, muito mesmo. 3 livros de boa de ler. O Rápido e Devagar um pouco mais complexo. E é isso, se você gosta, eu já vi que no meu canal funciona bem. É um canal pequeno, né? Então são poucas visualizações, mas os vídeos que eu falo sobre livros têm uma performance acima da média. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta determinados livros que você acha interessante, que eu quero trazer mais esse tipo de conteúdo, e até o próximo vídeo.